E aí, pessoal? Esse é um momento que a gente tem que entender, tem que respeitar, sobretudo tem que conhecer o ambiente do futebol para saber que é natural as especulações. E é natural também colocar desejos de possíveis contratações dentro do que se imagina para um grande time de futebol, sobretudo para o time que a gente torce, no caso aqui, o Grêmio. E é sobre isso que a gente vai falar, sobre especulações e sobre vontade, porque Everton saiu e o mercado se abriu para o Grêmio que já diminuiu 2 milhões da folha de pagamento do início do ano para cá. Isso que eu não estou contando nem o Tardelli e o Luan, porque senão nós vamos falar de 13,5. Eu estou falando do Caio Henrique, eu estou falando do Everton, eu estou falando do André, eu estou falando de uns jogadores ali que não tem tanta representatividade do ponto de vista financeiro, obviamente, como o Felipe Mejolaro, o Jonathan Robert, que agora também está saindo. Nós vamos falar sobre últimas do Grêmio num outro conteúdo, mas que de fato abriu de uma maneira o mercado que diz o seguinte, pô, mas quem viria? Eu recebi muito assim, César, seria fantástico o Juliano. Eu gosto, você sabe, eu sou viúva total do Juliano, mas não me parece o Juliano um ponto importante para o Grêmio. Então, não vejo isso, entendo o desejo do torcedor, mas não vejo como fundamental. O Grêmio fala num atacante de lado e fala num lateral esquerdo como prioridades. Depois disso fala num volante e num meia de articulação ou talvez um segundo atacante. Isso é o que o Grêmio fala nas 4 contratações. Mas eu tenho um desejo. Porque eu fiquei impressionado com a importância do Everton na participação das jogadas ofensivas do Grêmio em razão da sua capacidade individual. E isso me faz entender que tu entregar para um jogador como o PP toda a obrigação que o Everton tinha, talvez seja demais nesse momento. E aí me vem o desejo. Porque essa força de protagonismo do Everton, essa força de protagonismo precisa ser substituída. O torcedor sentiu muito a saída do Everton. O Grêmio tem que fazer esse entendimento. O torcedor sentiu como poucas vezes eu vi. Sentiu mais do que a saída do Arthur e mais do que a saída do Luan. Tá certo que o Grenal deixou aquela ideia, que partido o Everton fez no Grenal, passou aquela ideia. Então eu tenho um desejo aqui. Tem um jogador que resolve esse problema. Que chega em Porto Alegre, joga tanto ou mais que o Everton. Chega em Porto Alegre, farda a tricolor porque ele conhece. Muito bem. E mais, ele não vive um grande momento na Europa hoje, em razão da dificuldade do clube dele e também em razão das suas lesões. O nome dele é Douglas Costa. Douglas Costa é um jogador de seleção, um jogador muito conceituado, um jogador caro, muito caro até, mas um jogador vinculado com o Grêmio, que gosta do Grêmio, que já disse que jogaria no Grêmio no seu retorno ao Brasil. E mais, craque de bola. Craque de bola. Chega aqui, farda na do Everton, e em 2 jogos a gente vai dizer o seguinte, o Grêmio vendeu o Everton, tá tudo certo, mas o Grêmio fez uma reposição muito maior do que a gente poderia imaginar e supor. Se falou em Stuani, se falou em Soteldo. Liga pro Douglas Costa e vê como tá a realidade dele lá. Paulo Luz, Renato, Romildo. Liga pro Douglas Costa. Resolve o problema, resolve a situação, vai pagar caro também. Mas a venda ou a despender alguma coisa em dinheiro nesse momento não é a necessidade da Juventus. O Douglas Costa já não é um jogador do mercado de venda, salvo se fosse para o futebol chinês ou para outro mercado. Não vejo essa possibilidade. Douglas Costa, jogador acima de 30 anos. Resolve todos os nossos problemas. O problema no time, não discuto. O problema do anímico do torcedor resolve em 15 minutos. Vaza essa notícia aí, resolve em 15 minutos. Não sei o que vocês pensam. Na verdade, esse aqui é um conteúdo para revelar meus desejos de sábado à tarde.
porque eu achei que o pessoal ficou meio abatido com a saída do Everton. Eu aposto no TT, no PP, você sabe, eu acho o PP um baita jogador, mas eu tenho medo que a pressão diminua um pouco ele. Imagina a gente poder colocar, lembrando que o Douglas Costa também joga do lado direito, né? O Douglas Costa joga no gol se quiser, né? Com todo aquele tamanho dele. Mas eu tô brincando. Eu tô dizendo o seguinte, esse é o nome que chega e resolve todos esses problemas que, em tese, a saída do Everton causaram. O PP pode entrar amanhã contra o Fluminense e resolver? Pode, pode. Mas, olha, eu tenho medo que a pressão acaba, necessidade de fazer o que estava fazendo o Everton, acabe diminuindo a questão do da força que o PP possa ter que fazer aí para tentar compor. Vamos lá? Vamos lá? Essa é a ideia. Liguem pro Douglas Costa. Quem sabe?